Tema bem importante agora, esse bem prático e que cai em prova também bastante, que é a avaliação laboratorial das lipoproteínas, né? Quando é que a gente pede, como é que são os limites da normalidade, quando é que está alto, quando é que está baixo, assim por diante. Então, vamos lá. Primeira coisa, para quem pedir, né? Então, aqui tem uma mistureba aqui das diretrizes. Por exemplo, diretriz de 2019 de prevenção. Fala que é interessante adultos acima de 40 anos você ficar dosando periodicamente. Ah, Eduardo, ele fala para fazer a cada ano, a cada 2 anos. Não, ele não especifica, não. A princípio seria na consulta anual, quando o paciente voltasse e tal. Pacientes mais jovens, de 20 a 39 anos, você poderia repetir a cada 4, 6 anos, obviamente, considerando que veio normal, né? Se veio alterado, você vai ter que seguir as condutas que a gente vai falar depois. E para a criança, o que é que a SBC fala? A SBC diz que de rotina a partir dos 10 anos. Ah, chegou lá, está com o filho, tem 10, 11 anos, dose uma vez pelo menos ali para a gente saber se não tem nenhuma dislipidemia, né, mais relevante e tal. Pode começar antes, né, com 2 anos, por exemplo. Se tem história familiar de dislipidemia ou de coronariopatia precoce, né? Menos do que 65 anos se o parente de primeiro grau for mulher, menos de 55 anos se for homem. Isso aqui às vezes varia um pouquinho, tem a diretriz de HF mesmo, aqui baixa para 60 anos se for mulher, enfim, isso é detalhe. Exemplo, você tá lá uma criança que tem 5 anos e que o pai infartou com 32 anos de idade. É um parente de primeiro grau, né? Pais, irmãos, filhos, é um parente de primeiro grau do sexo masculino com menos de 55 anos. Ah, será que isso aí não foi por causa da dislipidemia? Melhor dosar da criança para garantir, né? E a outro, se a criança tiver indícios, né, de dislipidemia, que a gente vai ver depois nas aulas de hipercolesterolemia familiar, exemplo, a criança tem xantoma, tem arco córneo, tem fatores de risco, né, relevantes para doença cardiovascular ou mesmo doença cardiovascular manifesta, né? Pode acontecer de forma precoce em casos de dislipidemias familiares, por exemplo. Preciso de jejum para coletar o perfil lipídico? Não preciso. Não preciso. Você pode dosar mesmo se o paciente tiver comido. Nunca vou precisar de jejum, é aquele negócio, né? Cair em prova nunca, sempre você fica, né? Deve estar errado. Então, sim, tem algumas situações que você tem que dosar. Por exemplo, se o triglicerídeo do paciente estiver muito alto, acima de 440, aí a diretriz diz que é interessante você repetir a dosagem em jejum. Então, ó, colesterol total, não precisa de jejum. HDL, não precisa de jejum. LDL, não precisa de jejum. Se for dosar, né, ApoA1, ApoB, essas coisas, não precisa de jejum. E triglicerídeo, não precisa, mas na situação de triglicerídeo muito alto, acima de 440, é interessante sim repetir em jejum. Triglicerídeo aumentado, a diretriz de lípides diz que se você coleta um triglicerídeo depois da alimentação, né, período pós-prandial e está aumentado, isso está relacionado com risco cardiovascular. E o livro da SBC diz que hipertrigliceridemia é fator de risco independente para a doença cardiovascular. Há controvérsia em relação a isso. Depois a gente vai falar a diferença entre fator de risco e marcador de risco. Eu vou dar uma adiantada logo aqui. Fator de risco é aquilo que participa na gênese do problema. Exemplo, LDL aumentado participa na gênese da aterosclerose, sem dúvida, né? Faz aquilo que a gente já disse na aula passada. É o início da placa aterosclerótica, o LDL migrando ali para a região subendotelial. Marcador de risco é quando é uma coisa que está dizendo que tem um risco aumentado, mas não é ele que está causando o problema. Exemplo, paciente que fuma muito. A gente sabe que o cigarro, né, as substâncias nocivas do cigarro podem causar câncer de pulmão. E a gente sabe que o paciente que fuma muito fica com o dedo amarelado. É o dedo amarelado que causa o câncer de pulmão? Não é. Se eu chegar lá e passar uma substância e o dedo do paciente voltar ao normal, não ficar mais amarelado, o paciente vai continuar com risco de câncer de pulmão. Então, o fator de risco é como se fosse o fogo. O marcador de risco é a fumaça. Mostra que tem alguma coisa errada, mas não é a fumaça que está causando o incêndio, né? Por que eu digo isso? Porque em relação ao triglicerídeo especificamente, existe um longo debate na literatura se a hipertrigliceridemia é fator de risco ou marcador de risco. Isso está em debate na literatura. Mas, joga o jogo, o livro da SBC, que é a referência da prova, diz que hipertrigliceridemia é fator de risco independente para doença cardiovascular. Então, está a informação. Uma coisa importante, na hora que vai coletar o sangue, né, pode ter o efeito torniquete, que a diretriz fala. Como assim? Na hora que você deixa lá o torniquete, se esse torniquete ficar muito tempo lá aplicado, vários minutos, isso pode causar uma variação ali para cima nos níveis de triglicerídeo, de colesterol, né? Pode chegar até 25%, a diretriz diz, mas só para saber que existe essa história desse efeito torniquete.
O cálculo que a gente faria seria o seguinte: colesterol total vai ser o quê? Vai ser a soma das partículas, né? Que seriam o LDL, o HDL e o VLDL. Aí você pode perguntar, e o IDL, né? Que é a lipoproteína de densidade intermediária. O IDL ele fica muito tempo, muito pouco tempo disponível na circulação, então ele nem entra no cálculo, na verdade. E a outra coisa, a gente sabe que o VLDL tem um cálculo, né, mais ou menos, que diz que para você chegar no nível do VLDL é só você dividir o triglicerídeo por 5. Então tá lá, ó, colesterol total, LDL, HDL, VLDL. Esse VLDL aqui a gente pode substituir por triglicerídeo dividido por 5. Vai dar no mesmo, né? Então, se eu inverter ali a fórmula, eu vou chegar à conclusão que o LDL é o colesterol total subtraído disso aqui, né? Do HDL e do VLDL. Essa daqui é o que a gente chama de equação de Friedewald, que é dessa forma que a gente calcula o LDL do paciente. Quando é que eu não vou usar essa equação? Quando o triglicerídeo estiver muito alto, acima de 400. Aí, basicamente, ela erra demais, não vale a pena você fazer. Aí você pode dizer, olha, eu estou com um paciente que tem um triglicerídeo muito alto. Eu não posso simplesmente dosar o LDL de forma direta no sangue, sem ter que ficar fazendo equação e tal. Poder até pode, mas o que a diretriz fala é que esse método direto ele varia muito de um laboratório para o outro. Pode variar até 30%. Aí é complicado, né? Variação de 30%, você fica sem saber se é porque o LDL do paciente piorou, porque ele piorou dieta, comportamento, ou se é porque simplesmente dosou num laboratório diferente. Então a diretriz manda você fazer o Friedewald mesmo. O Friedewald ele pode subestimar, jogar para baixo o LDL, superestimar os triglicerídeos. E se eu estou num hospital que tem triglicerídeo muito alto, nesse caso eu poderia considerar, né, dosar o LDL de forma direta. Mas não, no meu hospital não tem dosagem de LDL de forma direta e o triglicerídeo está muito alto. E agora, o que é que eu faço? Vai aparecer nesses casos, está lá, um paciente com triglicerídeo de 470. Vai aparecer no resultado do exame o seguinte, LDL... alguma coisa do tipo, não pôde ser calculado, já que o triglicerídeo é maior do que 400. Aí você vai dizer, pô, mas o LDL é tão importante, né? A gente vai ver depois na estratificação de risco. E agora? Como é que eu faço? Se vira nos 30? Pois é, tem uma luz no fim do túnel, que é o colesterol não HDL. Como assim, ó? Colesterol, a fórmula é essa, colesterol total é LDL mais HDL mais VLDL, ok. O colesterol não HDL, como o próprio nome diz, é o quê? É o colesterol total subtraído do HDL. Basicamente isso. Então, exemplo, o colesterol total do meu paciente é 300. O HDL é 30. Quanto é que é o colesterol não HDL? 300 menos 30, 270. Certo? O que é que representa o colesterol não HDL? Basicamente, ele vai representar as partículas que têm ApoB. Por quê? Ó? Quilomicron tem ApoB, VLDL tem ApoB, IDL tem ApoB, LDL tem ApoB, lipoproteína A tem ApoB. O que é que não tem ApoB? O HDL. Na hora que eu subtraio o HDL do colesterol total, sobra as outras partículas que têm muita ApoB. Resumindo, é isso. Posso dosar o lipidograma do paciente com esses aparelhos que chama de point of care, né? Tipo o glicosímetro, né? Que você faz um furozinho ali no dedo do paciente e já, depois de alguns segundos, você já tem um nível de glicose. Existe isso? Existe. Pode usar, às vezes, para comunidades afastadas, comunidades indígenas, rastreamentos, né? Tá ali no parque, vai dosar da população em geral, várias pessoas ali naquele dia de manhã, no dia do colesterol, não sei o quê. Pode dosar, mas corriqueiramente não é recomendado o método padrão. E como é que eu vou interpretar esses exames? Então, a diretriz brasileira coloca isso, né? Percebam que tem os valores com jejum e sem jejum, mas isso não vai variar para a maioria das dosagens. Por exemplo, colesterol total, idealmente deve estar abaixo de 190, não muda se é em jejum ou sem jejum. O HDL deve estar acima de 40, não muda. O LDL a gente vai falar depois, mas também não muda. O que é que muda? Triglicerídeo. Triglicerídeo, se for em jejum, ele deve estar abaixo de 150. Se for sem jejum, aumenta uma besteirinha. Ele deve estar abaixo de 175. Ok. E o LDL? O LDL varia. Se o risco do paciente cardiovascular é baixo, se ele tiver abaixo de 130, está na meta. Se for intermediário, abaixo de 100, está na meta. Se for alto, aí vai baixando, né? Abaixo de 70 está na meta e muito alto abaixo de 50. Eduardo, e como é que eu faço para calcular isso aqui? A gente vai falar na aula na sequência. Outra coisa é o seguinte, a gente falou do colesterol não HDL, correto? Beleza. O colesterol não HDL são os mesmos níveis aqui de LDL somado com 30. Exemplo, no paciente de baixo risco cardiovascular, por enquanto isso aqui é um decoreba, né? Ele deve estar com LDL abaixo de 130. Bem, 130 mais 30 é o quê? 160. Então, se por algum acaso você for ver o colesterol não HDL, ele deve estar abaixo de 160.
Se for um paciente de risco muito alto, o paciente já infartou, por exemplo, e tal, o ideal é que o LDL dele tivesse abaixo de 50. E o não HDL, 50 mais 30, menor do que 80, por exemplo. Então, o alvo do colesterol não HDL é isso, é o alvo do LDL somado com 30. Alguns estudos sugerem que o colesterol não HDL pode ser até melhor do que o LDL, mas assim, o alvo principal do tratamento vai ser o colesterol LDL, como a gente vai ver em aulas seguintes. Lembrar que todas as partículas que têm ApoB são ruins, são heterogênicas, mas as diretrizes não recomendam você ficar pedindo ApoB de rotina. Eu estou aqui com um paciente que veio aqui fazer um check-up, pede um ApoB para ele. Não, a diretriz diz que isso não agrega muito valor, é só para você pedir o lipidograma normal. ApoA1, eu devo ficar pedindo, né, que está presente no HDL? Não devo ficar pedindo também de rotina, nem ApoB, nem ApoA1. E a LPA, lipoproteína A, ou lipoproteínazinha, que o pessoal chama tal. Vê, a LPA é basicamente um LDL, basicamente, que além da partícula da LDL igualzinha, ela tem outra apoproteína chamada de ApoA, que fica aqui por fora. Mas os estudos vêm mostrando que ela é tão heterogênica quanto o LDL, de forma geral. Então, é ruim também, aumenta risco de aterosclerose, aumenta risco de estenose aórtica, alguns trabalhos mostram. Quando é que eu vou dosar lipoproteína A? Para todo mundo? Não. Eu vou dosar quando tiver história familiar de doença cardiovascular precoce. O pai teve infarto com 30 anos, ou a mãe teve AVC com 42 anos. É precoce. Então, é recomendado dosar. E em paciente com hipercolesterolemia familiar ou HF, vai ter uma aula só sobre isso. A gente vai explicar isso melhor mais para frente, comentando a diretriz de 2021 de HF. Certo? Quando é que eu vou considerar a história familiar precoce, né? Então, aquilo que a gente já falou, menor do que 55 anos, parentes de primeiro grau. Homens, lembrando que parentes de primeiro grau são pais, irmãos ou filhos, né? E se forem mulheres, abaixo de 65 anos, de acordo com algumas diretrizes, abaixo de 60 anos, se for pela diretriz de hipercolesterolemia familiar. LPA acima de 50 é um nível considerado aumentado, dificilmente cairia em prova isso, mas só para você saber. Lembrar, como a gente já falou, a questão da bala, né? Na guerra, quanto maior o tamanho do projétil, maior o dano. Com o LDL é o contrário, quanto menorzinho for o LDL, mais ele consegue se espremer ali entre uma célula endotelial e outra e causar a placa aterosclerótica. Devo ficar pedindo dosagem de partícula pequena e densa da LDL? Não devo ficar pedindo. Não devo ficar pedindo ApoB, não devo ficar pedindo APA1, não devo ficar pedindo partícula pequena e densa da LDL. Lembrando, não devo pedir de rotina. Homocisteína, não. ApoB, não. ApoA1, não. Partículas pequenas e densas da LDL, não. Lipoproteína A, não. Tem aquelas duas exceções que a gente falou agora há pouco. Então, fica ligado para não ficar pedindo exame desnecessário.